Bom dia a todos. Estamos aqui na manhã do dia 20 de junho de 2026. Estamos aqui em São Carlos, no núcleo de Figueira, Imaculada Casa do Alívio do Sofrimento. Então vimos que um tema interessante para todos, é uma partilha pública. Nós colocamos o seguinte impulso: o sorriso de Deus nas ações abnegadas dos homens. Então vamos refletir em torno desse assunto da ação abnegada, do espírito abnegado, do sofrimento também, da energia da caridade, para colaborar e compor todo um estado de consciência necessário diante do momento do mundo e do serviço que a humanidade e o planeta necessitam tanto. O que nós chamamos, ou compreendemos, ou interpretamos como sofrimento, ele traz uma característica de uma situação excepcional, de condições excepcionais. Então, muitas vezes, associamos não a palavra ou o conceito de sofrimento com dor ou com perdas, e muitas vezes é apenas uma condição excepcional que nos coloca diante de um tipo de estímulo, de um tipo de impulso que não estamos acostumados. Então, causa, eventualmente, que nós chamamos de sofrimento. E por detrás disso, tenha sido causado por nós, por nossa iniciativa, ou, se for algo da nossa experiência, tem aí dentro um aprendizado muito profundo. E aqui esse primeiro marco, digamos, na partilha é importante, porque muitas vezes nos prendemos na experiência em si e não nos perguntamos o que temos que aprender com as experiências. Aí, como eventualmente não entramos nesse nível de interação e de profundidade com isso, vem um outro sofrimento, uma outra experiência, até que possamos realmente nos colocar diante desse aprendizado. Bem, nós temos muitos conteúdos no canal da Editora Erdim, no YouTube. Então, temos feito muitas palestras públicas, tem um conteúdo muito profundo e amplo de José Trigueirinho também, que é o fundador dessa obra, e que trabalha muitos aspectos da experiência humana, nossa relação com o planeta, com os reinos, com a divindade, com a nossa vida interior. Então, aqueles que estão se aproximando, não pela primeira vez, tem aí um acervo grande de impulsos, de linguagem, para poderem aceder, digamos assim, e nutrir a sua aspiração para uma vida superior. É muito importante nós despertarmos ou aprofundarmos a seguinte realidade, de que nós somos acompanhados pelo que é conhecido na chamada ciência espiritual clássica, como grandes colaboradores da humanidade. Se ouve bem, aqui está um pouco baixo, se ouve bem atrás? Sim. Então, como dizia, a ciência clássica menciona o que é chamado de grandes colaboradores da humanidade, que são consciências, algumas que já estiveram conosco, encarnadas aqui, como Padre Pio, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, dentre tantos outros, e que, portanto, conhecem muito em primeira pessoa a experiência humana e como combinar toda a própria situação de uma consciência muito mais expandida do que a consciência normal com a condição humana. E por lei e por destino, no Oriente também é conhecido como Dharma, esses grandes colaboradores da humanidade, eles nunca deixarão de ajudar a Terra até que um certo nível de sofrimento cesse. Então é importante, nós, como seres humanos comuns, temos uma posição e uma postura diante disso proporcional, relativamente madura, para que possamos interagir com essas consciências, receber sua ajuda
e compreender também o contexto do mundo em que estamos, o planeta onde estamos e a condição desse planeta. Então, o que nós chamamos também de sofrimento de outra perspectiva é esse filtro que a ignorância humana promove ou estabelece, digamos assim, e que dificulta um pouco que as energias superiores, os níveis superiores, possam estar fluindo de uma maneira mais ampla no planeta. Então, como existe esse abismo, essa distância entre o que é superior e o que é uma expressão humana em comum aqui, isso cria também na nossa consciência um sentimento de sofrimento, porque sabemos que existe, além desse véu, algo de superior. Somos parte disso profundamente, mas não conseguimos ainda comungar disso. Ou comungamos de uma maneira muito espasmódica ou muito intermitente. Isso também faz parte desse aprendizado. Bem, esse acompanhamento, então, desses grandes colaboradores da humanidade, ele também tem como uma das premissas mais importantes colaborar a dissolver gradualmente a ignorância humana. Então, a presença desses colaboradores, dessas grandes consciências, também chamadas de irmãos maiores, na aura e no interior do planeta, diz respeito também a uma irradiação, a uma presença de um estado superior de consciência que vai dissolvendo esses véus, que colaboram para que a humanidade não somente desperte, mas comece a assumir finalmente o seu papel diante da vida do planeta. Não precisa, obrigado, está tudo bem. Então, isso que nós chamamos de o sorriso de Deus nas ações abnegadas dos homens, diz respeito a nós podermos compreender e valorizar um pouco mais também esse nosso esforço pela entrega de nós mesmos. Porque como tudo em torno é tão desolador, a ignorância humana é tão já aceita quase como um estado normal, então a uma certa altura o nosso coração vai esfriando, o nosso esforço pode se ver esmorecendo um pouco também. É importante nós podermos, numa linguagem simbólica, perceber esse sorriso oculto de Deus, ou da vida única, como cada um de nós puder compreender, para que essa ação nossa abnegada tenha aí um contato com essa fonte de inspiração e nos sintamos fortalecidos de prosseguir. Bom, esses grandes seres, e muito recentemente, como o Padre Pio que esteve entre nós, ele experimentou o sofrimento físico, inclusive por muito tempo, muitas décadas. Então, sob a sua perspectiva, esse sofrimento, o processo das chagas e tudo isso, era para, através de uma condição extrema, sob a nossa perspectiva, ele manter o seu olhar, nesse espírito de entrega, de superação, de sacrifício, como veremos hoje aqui, que constrói essa matriz de uma consciência abnegada. Isso corresponde a uma oferta, e um sinal que grandes seres fazem quando estão, uma palavra incorreta, de certo ponto de vista, mas que serve talvez aqui. Estão se despedindo da experiência planetária diretamente numa encarnação. Então, como um último sinal, esses seres deixam aqui, expressões de seus ensinamentos, da sua sabedoria aplicada. E aplicada como? Aplicada através de uma vida que nós chamaríamos de difícil. Uma vida dura, uma vida sofrida. Porque o Dharma deles, o processo que vieram colaborar com o planeta e com a humanidade, diz respeito a semear esse espírito da ação abnegada. Então, olhar o sofrimento sob essa perspectiva, de preparar a expansão da consciência, nos ajuda muito, e nesse contexto aqui, da Imaculada Casa do Alívio do Sofrimento, é importante porque estamos construindo aqui um hospice, que é uma casa de cuidados paliativos,
que vai lidar diretamente com muitas situações. Corrija o tempo verbal, que já está lidando com muitas situações. A nossa consciência humana tende a ver tudo de maneira muito tridimensional e muito concreta. E nós, em geral, não valorizamos ou não aproveitamos tanto as etapas de construção e amadurecimento de algo. Então, achamos que algo só é esse algo quando está pronto. Quando, na maioria das vezes, é o processo em si que consolida a qualidade desse algo. Deu para acompanhar? Então, é o processo, é a construção que vai consolidando tudo aquilo que é a realidade desse algo. Nesse caso aqui, esse hospital, não esse hospice de cuidados paliativos. Muito bem. Então, é uma partilha não somente pública, digamos, pela ação abnegada em si, mas também com essa matriz que diz respeito a esse lugar, e muito mais do que o lugar físico e uma cidade, é algo realmente muito mais amplo. É regional, porque vamos trabalhar, o serviço que essa casa vai brindar, vai influenciar positivamente muitas situações. Nós sabemos não que esse tema, ou essa palavra, que é uma palavra tão impactante, que existe uma forma de pensamento sobre ela, que é a morte, o sofrimento, causa em nós, em geral, uma paralisia, uma impressão de paralisia, de estarmos diante de algo que não temos controle e que naturalmente e compreensivelmente causa um pouco de medo. Então, essa matriz não da ação abnegada, do serviço, de atender a essas situações limites, é muito importante, porque nesse momento da nossa experiência humana, que necessita dessa matriz da ação abnegada. E por que reflito assim? Porque no momento de síntese, e nós vivemos muitas sínteses ao longo de nossas vidas, muitas sínteses, só que no momento extremo não de um cuidado paliativo, ali existe um tipo de pressão muito particular, onde não existe talvez deixar para depois, que é um dos desvios da nossa conduta humana, não é? Nós sempre deixamos para depois. E Charles Chaplin, que aparentemente era um comediante, dizia: cuidado para o deixar para depois não se transformar nunca mais. Então, voltando ao contexto, essa pressão de uma síntese de um momento de sofrimento que nos causa, necessita que, por outro lado, os servidores dessa situação, não que estão em formação, tenham essa ação abnegada presente. Porque é dessa matriz que veremos, não como ela se constrói dentro de nós, isso vai permitir que o outro que talvez esteja aparentemente sendo atendido, receba ali, veja ali, tenha uma luz de esperança, tenha um horizonte dentro de si, e não interprete ou assuma esse sofrimento, entre aspas, como algo que realmente vai ampliar esse sofrimento. Então, nós temos aqui algumas reflexões para que possamos, juntos, tocar essa matriz da ação abnegada. Então, veja. A alegria da abnegação, ela emerge quando a alma, que é o nosso nível superior, é o nosso eu superior, como se diz, está pronta para um caminho gradual de entrega de si mesma. Então, a ação abnegada não é algo que nasce em uma mesma vida, apenas numa vida, nem é algo da nossa personalidade. É muito importante compreendermos isso para não nos equivocarmos da origem da nossa ação abnegada. E nós, nesse caso aqui, recorremos a uma instrução muito importante para o planeta e para a humanidade, pouco conhecida, que é chamada Agni Yoga, que é uma energia que tem por detrás que nós conhecemos como Espírito Santo, portanto algo muito próximo da experiência humana. Então ali, um ser também que já teve encarnado algumas vezes, que é conhecido como Mestre Moria, com experiência na Pérsia e no Oriente, tantos outros momentos emblemáticos da experiência humana, nos traz esse impulso, que a alegria da abnegação emerge quando a alma está pronta para o caminho gradual da entrega de si mesma. Então,
observemos como nós oscilamos diante da necessidade, muitas vezes sentindo uma alegria profunda, e outros momentos algo em nós está resmungando, não é assim? Puxa, mas eu poderia estar fazendo outra coisa, né? Por que isso de novo? E essa situação não muda. Então é importante vermos essa heterogeneidade da textura do nosso mundo interior, porque não é só esse aspecto, que é uma pequena reação humana a isso. O mais importante é tentarmos ir um pouco mais além e tocarmos esse lugar um pouco mais secreto que traz essa alegria. E nós só podemos estar realmente diante do que está aí no mundo, que é um sofrimento que parece que não vai diminuir, não, com essa alegria, porque é um serviço mais incondicional, estaremos unidos e bebendo dessa fonte, e vertendo essa fonte diante desses momentos de sofrimento do outro, isso é muito importante. E aí ele nos diz que traços dessa abençoada etapa podem eventualmente se projetar na vida humana, não? E que esse caminho da ação abnegada é uma forma também de despertar a nossa consciência para o bem comum. Não? Que nós sabemos que a condição humana, ela foi e ainda é alimentada por esse sentido, não? Essa identidade do ego, de uma identidade separada de um todo. Isso leva também a um sofrimento muito particular do nosso interior, por incrível que pareça. Então, algo em nós também sofre, porque é quase que empurrado para essa experiência do egoísmo, e o serviço e essa abertura para uma ação abnegada ajuda a dissolver essa situação na direção do bem comum. Bem, um outro ponto dentro do contexto não que podemos vislumbrar simbolicamente, repito, esse sorriso de Deus, é essa prontidão para o serviço. Então, quando nós começamos a perceber que no nosso interior existe uma disponibilidade, uma prontidão, uma natural e genuína tendência a estarmos atentos ao serviço, isso nos abre para uma comunhão com o que nós poderíamos chamar, não, nesse contexto, do sorriso de Deus. Isso é muito importante, porque é como se nós tivéssemos a maior parte do nosso tempo e experiência humana diante de um muro, que é a condição humana, e desconfiando que além daquele muro existe um horizonte aberto, não, iluminado, amplo, com áreas virgens, criativas, e aquilo gera uma espécie de uma angústia. E não é uma punição de nenhum nível de consciência para a condição humana, é apenas a nossa experiência de nos esforçarmos, aqui é um verbo importante, nos esforçarmos para transcender essa situação e chegarmos eventualmente a ver além desse muro. Então, quando nos elevamos, não, e vamos chegando aí nesse limite da nossa experiência, aí vemos esse horizonte, esse sorriso de Deus, essa energia que se abre diante de nós, que é esse assunto da ação abnegada. Bom, e esse olho invisível que nos acompanha, é esse olho que vai abençoando a nossa oferta, vai nutrindo e confirmando as nossas aspirações, não? Sempre quando nós ingressamos nessa senda da abnegação, e vamos nos deter um pouco mais aqui, o que é esse espírito abnegado? O que é essa abnegação? Dentro da obra da hierarquia do trabalho que nós representamos, da Fraternidade e Federação, como nós sabemos, nós temos mensageiros divinos. E anos atrás, tivemos um impulso muito importante, quando Cristo nos dizia sobre a caridade, sobre o serviço, sobre a doação de nós mesmos, sobre essa entrega, sobre a importância dessa entrega. Não. E vamos ver isso um pouco mais adiante. Bem, essas reflexões fazem sentido quando nós chegamos a aceitar ou compreender que somos seres em processo contínuo de evolução. Portanto, estamos reencarnando,
estamos evoluindo, não nesse planeta, em outras regiões do planeta, do universo, me corrijo, para que possamos aprender e evoluir. Não existe um princípio punitivo nesse processo da encarnação. Então, estamos aqui para aprender a amar, aprender a servir e aprender a nos vermos como uma partícula desse sorriso, como uma parte da expressão desse sorriso. Então, essa é uma trajetória de muitas vidas, e essa ação abnegada, ela faz parte também, e aqui é importante compreendermos isso, de nós finalmente despertarmos que, como humanidade, como seres humanos, compomos uma vida única. Não, que somos parte de uma grande expressão de vida, e que aquilo que nós fazemos aqui, por um lado, é a continuação do que esses grandes colaboradores da humanidade estão fazendo, e por outro lado, o que esses seres fazem são aquilo que nós não podemos fazer aqui. Então, um lado ou uma expressão dessa vida única complementa o outro. Isso é muito importante para nós não perdermos a proporção de até onde nós podemos chegar. Porque se nós apenas nos vemos como um ser humano encarnado, humano e comum, podemos perder a proporção e achar que temos poderes que na realidade não temos. E por outro lado, podemos nos deprimir achando que o que nós oferecemos não seja suficiente. Mas se temos presente que somos um elo, não de uma cadeia, somos parte de algo mais amplo, tudo ganha uma outra dimensão. E aí não importa o tamanho, digamos, ou indicadores, ou enfim, referências humanas e numéricas, ou a aparência do que nós fazemos, a qualidade disso, ou quão abnegado isso é. Então, como dizia em 2020, salvo engano, ou 22, acho que foi 2020, Cristo nos dizia que o espírito abnegado é esse momento, esse fruto que amadurece quando a alma doa incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Então, o serviço abnegado tem essa nota, essa particularidade, essa característica. Nós reconhecemos dentro de nós como está isso. Se quando nós servimos estamos esperando algo, algum reconhecimento, ou se fazemos isso realmente para comungar. Agora que já sabemos, que Deus, o único, sorri a cada vez que esse espírito abnegado se expressa, fazemos isso realmente abnegadamente, sem esperar nada em troca, ou existe alguma expectativa. E de novo, vamos identificar, a heterogeneidade da nossa natureza, com algo aí sempre esperando, ou um reconhecimento, ou alguma gratificação. Isso não deve nos levar a um processo punitivo, ou depressivo, ou de desânimo, não. Isso surge e emerge. Quanto mais nos aproximamos da matriz da abnegação, mais isso que está escondido vai aparecer. E é bom que apareça. É necessário que apareça para que se purifique, não para nos punir, nem nos fazer sofrer, mas que aquilo que nos atravessa como serviço possa ser mais puro. Acompanham? Menos maculado por esse filtro que a nossa natureza humana nos impõe, praticamente uma imposição da condição humana, em geral inconsciente. Sim? Muito bem. Então é importante compreendermos que somos o elo de um encadeamento. O que não podemos fazer aqui é realizado por esses grandes colaboradores da humanidade e, por outro lado, a uma certa altura, também nos corresponde, a essa altura da humanidade do planeta, assumimos aquilo que, como humanidade, nunca assumimos. Essa sensibilidade uns com os outros, a transcendência da condição humana, a compaixão. Veremos aqui a humildade sob essa perspectiva do Agni Yoga, como o Espírito Santo vê a humildade, o que acompanha a humildade, como ela compõe também esse assunto da ação abnegada e assim por diante. Bem, então se nós pudéssemos realmente experimentar, exercitar, que tudo que estamos vivendo aqui tem uma continuidade muito mais ampla no outro plano, e que isso tem uma
não queria usar a palavra influência, que é uma palavra um pouco delicada, mas que isso pode ter uma repercussão mais ampla do que aqui, isso também nos acalma muito. Porque é nessa humildade, como veremos em seguida, faremos e seremos aquilo que flui, que acontece, e seguramente isso será multiplicado nos outros planos. Tem aquela parábola, não tem? Da multiplicação dos peixes e pães. É um símbolo disso. Não se trata de quantidade, se trata de atitude. Se trata da pureza da oferta e da pureza, da transparência, não, do que nós podemos entregar. Então, saber não que a nossa ação ela pode ter uma continuidade no outro plano, numa outra dimensão e numa outra amplitude, nos torna também um pouco mais responsáveis. Vamos ter muito mais cuidado do que está atravessando a nossa consciência, os nossos corpos, e o cuidado que temos de ter de não macular esse processo. Não, a consciência do Cristo nos dizia também de tomarmos muito cuidado para que nossos passos não manchem os degraus do caminho. Então se trata só de subir a escada assim um pouco de maneira atabalhoada, mas sim de cuidar de cada passo, porque vem alguém atrás. A escada não é só para nós. Então a ação abnegada ela vai gerando em nós um cuidado, uma ética espiritual, que o Agni Yoga chama de ética viva, que vai moldando o nosso caráter interno, a nossa consciência. E aí, a uma certa altura, isso vai gerando esse aperfeiçoamento na nossa natureza humana também. Muito bem. Então, aqui, nos é dito que devemos ter consciência de que contamos com o que corresponde para o universo como uma continuação das ações de um espírito abnegado. Então reflitamos, todos nós, se a nossa vida é uma vida com expectativas, se o que vivemos e fazemos em função de uma expectativa ou se é uma ação abnegada. E vamos identificar em muitos momentos que sim, temos expectativas, sim, estamos esperando algo em troca daquilo. Isso faz parte também da nossa experiência, de novo, isso não deve gerar um constrangimento interior. Deve gerar uma certa altura, uma reflexão, se a experiência termina aí. Se era só isso. Se era só ter uma gratificação, ter uma expectativa atendida, ou se tem algo mais além. E disso se trata. Não, nós sermos atraídos para esse algo mais além e vemos que nessa oferta, nessa entrega, nessa renúncia, inclusive que ele também nos diz, não, nessas reflexões, nessa renúncia da expectativa, vemos como pequenas ações se multiplicam, como nessa parábola, não, de Jesus, guardadas as proporções. Como tudo ganha uma outra dimensão, ganha uma outra amplitude, chega profundamente a outros níveis. Então, para aliviar o sofrimento, para chegarmos a situações de limite e ali ingressarmos com uma outra lei, atraímos o que temos chamado de graça de estado e tudo isso, é necessário compreendermos o mecanismo e vermos como é tão simples, num certo ponto de vista. O ponto é quando vamos viver esse mecanismo, emerge em nós, não, nessa heterogeneidade da nossa textura interior, algo que é muito resistente. Que na linguagem desse contexto da instrução do Agni Yoga, Mestre Mora chama de o grande negador. O negador quer dizer tudo aquilo que nega a existência de Deus, ou da luz, ou do infinito, ou das possibilidades, e resiste a esse processo como um todo. Muito bem. Quando nós estamos nessa situação limite de um sofrimento ou de um momento de síntese, ou parcial, ou mais uma síntese mais completa de uma encarnação, ou de um ciclo de encarnações, é muito natural que a nossa consciência se veja limitada no seu conceito de mundo.
Porque ela vê que ela praticamente não fez nada, não acumulou os tesouros internos e sente ali muito desprotegida. Então, essa matriz da ação abnegada, ela constrói no nosso interior também o que a hierarquia chama de cooperação com os mundos distantes. Então, na medida que nós vamos servindo abnegadamente, veja, não é algo que tem que ser feito em situações excepcionais, bem entendido, em nossa vida diária. Veremos no final aqui algumas palavras de Madre Teresa de Calcutá, onde ela nos diz que sempre que estamos com uma decisão e uma intenção de servir, tudo é uma ocasião para o espírito abnegado, tudo. Mesmo não tenha nada e ninguém diante de nós. Só essa oferta, essa posição do espírito abnegado já nos coloca diante dessa situação. Então, uma maneira também de construirmos esse alinhamento com os mundos distantes, aqui ele nos diz, cooperação com os mundos distantes, não? E que, segundo a hierarquia, esses colaboradores não da humanidade, é esse alinhamento que vai abrindo para nós um sentimento ou uma recordação, corrige, acho que é mais adequada essa palavra, uma recordação da nossa origem e do nosso destino. Que vamos recordando essa matriz do bem comum, essa matriz da unidade de consciência, e vamos encontrando uma liberação em meio a toda essa situação de síntese, eventual sofrimento que estejamos experimentando, ou que alguém ou algo esteja experimentando diante de nós. Cabe ressaltar aqui que nós temos que ter muita atenção, porque nós associamos o sofrimento a algumas expressões de sofrimento, não é assim? Então, seguramente aqui, nesse momento, nesse exato momento, muitos de nós têm dentro de si áreas de sofrimento, não é assim? Que são aparentemente, estão sem expressão externa, que nós não identificamos como sofrimento. Deu para acompanhar? Porque é algo muito íntimo. Tem uma palavra em inglês que eu, pelo menos, acho que não tem tradução, que é a palavra struggle. Para mim, essa palavra não tem tradução em português. Então, é uma situação que somos colocados e ali nessa pressão dessa situação, não, aquilo está dentro de nós e não se apresenta nem como dor, nem como uma expressão não corporal ou facial, mas está ali. Então, um servidor do plano evolutivo, um servidor de Deus, como queiramos chamar, é muito importante aprendermos algo muito esquecido que existia no Oriente Antigo, que é o yoga do olhar. Então, antigamente, os grandes guias e mestres da humanidade exercitavam muito o olhar. Não, porque no olhar, até onde nós podemos saber hoje, está a expressão da alma. E a alma não é a pessoa. A alma é algo muito mais profundo que tem centenas de experiências nesse planeta, que recebe também um reflexo de experiências mais profundas, que está tudo no nosso olhar. Então, se nós pudéssemos ter essa sensibilidade gradualmente com o tema do olhar, estaremos muito mais sensíveis aos outros e muito mais sensíveis mutuamente. Muitas vezes estamos diante de alguém que está aparentemente até em júbilo, não? Aparentemente alegre e descontraído ali, e ali tem uma nuance, não? Tem um tom de sofrimento ali dentro. E por que é importante isso? Não falamos de compaixão, não falamos de piedade e misericórdia. Nós não estamos atentos a isso que é tão direto na relação humana, e não só a relação humana, olhem o olhar de um animal. Já observaram isso? Parem e olhem o olhar de um cão na rua, ou de um animal dentro de um zoológico. O olhar. Então, vejam como uma coisa tão já disponível. E pode vir a pergunta, mas aqueles que têm uma deficiência visual, isso deve ser compensado na sabedoria de Deus, na economia do universo, de alguma maneira. Seguramente pelo som, algo aí complementa isso, para ninguém se sentir excluído. Então, volto ao contexto. Então, todos nós experimentamos, de uma maneira ou de outra, um sofrimento, porque estamos aqui abaixo do muro, acompanham?
Sabemos que estamos aqui no muro. Às vezes subimos um pouquinho, vislumbramos e já novamente a condição humana nos puxa. E parece que essa condição excepcional para a condição humana atual, que é o assunto da ação abnegada, é uma ajuda para que possamos não estabilizar um pouco mais nesse limiar entre o muro e o horizonte, gradualmente. Segundo esses grandes colaboradores da humanidade, nesse contexto aqui, Mestre Mori e Cristo, a perspectiva de humildade deve ser acompanhada pelo sacrifício e pela abnegação. Isso cria uma condição excepcional para o espírito humano. Então, tudo que é superior vem sempre calçado, digamos assim, por muitas posturas internas e por muitas virtudes, nunca é algo que vem só. Então, a humildade, ou resignação, ou renúncia, ou compaixão, ou piedade, isso é um conjunto, que no fundo são todas faces de uma mesma energia, do amor, que nós chamamos de amor-sabedoria, e energia crística. São faces não, de uma mesma expressão. Aqui nos é dito que unicamente a abnegação e o sacrifício podem iluminar a compreensão do que é a verdadeira humildade. E, por outro lado, um outro grande colaborador da humanidade, que esteve entre nós também há um pouco mais de 500 anos, São João da Cruz, nos dizia que a humanidade vivemos as coisas que estão diante de nós, assim como elas se apresentam e assim como nós somos. E ali, nesse momento, é aqui que Deus está acontecendo. Quando falamos não de Deus, do único, do universo, vida infinita, dá a impressão que uma coisa não é, depois ou em algum momento vai acontecer. Mas por que não podemos ver isso agora, se isso é onipresente? Onde está o filtro? Qual o filtro? E nós queremos dissolver esse filtro gradualmente e aprender a comungar disso? Não. Santa Catarina de Sena, época de 1300 e pouco, dizia que Cristo depositou os seus dons diferentes em cada um de nós para que fôssemos obrigados a nos ajudar mutuamente. Então, vejam como existe uma trajetória, não é, de cura no processo de ação abnegada. Nós vamos redimensionando a nossa expressão atual e aprendemos através do olhar e dessa sensibilidade ver o que o outro está trazendo que me complementa. Que Deus, esse sorriso de Deus colocou no outro. Eu acho que eu sou a única face, não eu, a pessoa, nós, não, que pode expressar esse sorriso de Deus. Então, são impulsos importantes que nos colocam aí diante desse serviço que nós chamamos de incondicional. Bem, esse conceito, então, ou essa matriz da abnegação, ela vai levando a nossa consciência a uma situação que é muito presente no serviço, que é uma renúncia contínua e uma resignação mais consistente. E aquele evento que nós conhecemos, não como Jesus no Horto de Getsemane, é muito expressivo em relação a isso. Ali desceu a matriz da resignação, quando ele, ainda que tendo o poder, aspas, do livre-arbítrio, poderia ter tomado uma outra decisão, ele, ciente da força da vontade própria, não é assim? O que ele disse? A tua vontade, não a minha. Então, quando nós estamos diante de uma situação, de um outro, de uma situação que não está nos tocando tão diretamente, que nós chamamos de sofrimento, e temos essa decisão não de que a vontade superior se cumpra, nós cumprimos esse papel diante do outro de assumir por ele o que ele não pode assumir por si mesmo. Deu para acompanhar? Então, o serviço abnegado também tem essa força oculta, de uma graça especial de nós podemos assumir pelo outro o que ele naquele momento não pode assumir por si. Percebe a profundidade da compaixão? Nós podemos ali viver até pelo outro o que ele não está podendo naquele momento, pela condição dele naquele momento. E que não parte de um lugar de mérito pessoal ou de protagonismo, não, parte de um lugar de compaixão, de compreender
esse caminho do bem comum e de compreender a ação abnegada. E outro ponto muito importante é que esse espírito de nós servirmos sem esperarmos nada em troca, ele vai gradualmente moldando, inclusive, e tornando nosso cérebro, inclusive, mais flexível e abrindo a nossa consciência para uma outra maneira de pensar. Que uns perguntam, não, mas eu não consigo pensar distinto. Parece que eu sou formatado, não, num sistema operacional, e eu funciono assim, uma matriz que não me permite pensar de outra maneira. Então, aqui temos a ação abnegada. Temos esse espírito de servir sem esperar nada em troca, que, segundo esses colaboradores da humanidade, pode desenvolver e despertar em nós maneiras de pensar mais amplas. Vejam como é importante isso. Como isso vai muito além de uma atitude física, não de uma atividade física externa. E essa expansão da maneira de pensar, isso alegra, digamos, não, o olhar do alto, que encontra nessa nossa devoção, nessa nossa decisão de ampliar a nossa consciência, um canal seguro onde depositar muitas energias e, portanto, aliviar todo esse sofrimento. Bem. Essa mesma obra, no Agni Yoga, nos diz o seguinte: quão sagrado é o valor da abnegação a que abre o coração. Porque diante de tanta hostilidade, num mundo tão hostil, uma humanidade tão conflitiva, primeiro consigo mesmo, depois com tudo, parece que até com o ar, esses humanos brigam ou entram em conflito. Então aqui diz, quão sagrado é o valor da abnegação a que abre o coração. Então, sempre que sentimos nosso coração fechado, nos perguntemos, como eu estou diante de servir sem esperar nada em troca? Mas eu moro sozinho no alto da mantiqueira. Serviço não é só uma atitude externa. Se você tem essa postura interior, a vida vai lhe colocar na situação de serviço, ou a sua oferta vai ser aproveitada num outro plano, numa outra dimensão. O ponto aqui, de novo, não é só uma questão externa, é a nossa postura interior. Isso pode abrir o nosso coração segundo esses níveis superiores. Muito bem. Nessa obra do Agni Yoga, não que é uma expressão do Espírito Santo, como dizia, tem ali algumas expressões de Cristo que ali se apresentam como o pensador. Pensador com P maiúsculo. E aqui tem o seguinte, ele deixou ao discípulo, numa despedida, numa instrução interna, numa certa altura da transmissão dessa obra, dessa instrução, é o seguinte: que tua oração seja: a ti, ó Senhor, te servirei em tudo, sempre e em todo lugar. Permite que meu caminho esteja marcado pela conquista da abnegação. Repito depois, quem quiser assistir novamente, é como uma oração que pode ser até uma oração diária. Não? Que tua oração seja: a ti, ó Senhor, te servirei em tudo, sempre e em todo lugar. Permite que meu caminho esteja marcado pela conquista da abnegação. E aqui ele nos diz, quando o discípulo, o que é um discípulo? É aquele que toma uma decisão consistente e persistente de seguir num caminho que ele escolheu. Isso é um discípulo. Quando o discípulo realize no seu coração a alegria desse caminho, caminho que desconhece fricções, já que tudo é transformado no gozo do serviço, então será possível abrir-se diante dele os grandes portais. Então veja como o caminho do serviço e da ação abnegada nos abrirá naturalmente isso que é o contato com os mundos distantes. Porque a lógica do universo é a unidade,
A lógica do universo é a cooperação, é a colaboração entre níveis e, dentro de um nível, a complementariedade. Para concluir, ele nos diz o seguinte: se colocarmos todo o nosso interesse nisso, na ação abnegada, nossa vida gradualmente se verá diante de milagres. E essa abnegação nos trará uma alegria mais inesperada, que é o júbilo mais elevado de estar diante do sorriso de Deus. Vamos concluir aqui com alguns impulsos de Madre Teresa de Calcutá para levarmos isso na nossa consciência. E quem sabe ao longo de um dia de hoje, nós somos muito distraídos, não? Eu estou usando a primeira palavra do primeiro tempo verbal do plural, não? A primeira pessoa do plural, que é nós. Então, não estamos excluindo disso. Somos muito distraídos. Então, quem sabe se ao longo do dia podemos estar um pouco mais atentos aos nossos olhares. Não olhar que plasma a segunda intenção, não olhar que não, fica perscrutando o que não precisa, não. É a espontaneidade de quem está nessa ação abnegada e que está disposto a servir, disposto a identificar. Porque vejam, quando nós ingressamos nesse yoga do olhar, estamos atentos ao outro, acontece uma química que permite que a energia superior eventualmente haja não só através de nós, mas também através do outro. Porque as pessoas se sentem muito acompanhadas pelos animais. Muito é pelo olhar, não é assim? O animal ali está interagindo conosco e profundamente trazendo o melhor que ele tem de dentro de si para a nossa experiência. Então, para concluir, temos presente no dia de hoje o tema do olhar e aqui alguns impulsos de Madre Teresa. Ela nos diz: aquele que ama a caridade não recua diante do inesperado, pois sabe que Cristo o espera além do véu. Então, quem ingressa no caminho do serviço e está diante de algo que é uma necessidade que não é própria, sabe que esse véu existe, que ele tem força. Emerge algo não um pouco mais impactante, a tendência nossa é fazermos assim, né? Então, aqui ele diz: aquele que ama a caridade, então a caridade compõe essa matriz da ação abnegada. Aquele que ama a caridade não recua diante do inesperado, pois sabe que Cristo o espera além do véu. Então, quando estivermos diante de um sofrimento, de um impacto, temos nos demos essa possibilidade de dar uma margem de segundos de silêncio para não recuar. E ali seremos ajudados a vermos além do véu. Aquele que ascende pela caridade usa como degrau o sacrifício de si diante da necessidade do outro. Aquele que me espera em caridade, esse me aqui é ela, não? Madre Teresa de Calcutá. Aquele que me espera pela caridade me encontra no serviço aos necessitados. Aquele que me aguarda em caridade me encontrará no vestíbulo dos mais pobres. Aquele que escuta, atenção, um outro aspecto disponível para todos nós, hein? Aquele que escuta com caridade reconhece a lei por detrás dos discursos. Então, veja como a ação abnegada vai afinando a nossa sensibilidade para transcendermos gradualmente isso que é tão já implantado na nossa experiência humana, que são as aparências, não? Então, aqui diz: aquele que escuta com caridade reconhece a lei por detrás dos discursos. Aquele que foi tocado pelo sopro da caridade será impulsionado por mim como um barco a um porto seguro.
Aquele que sente pela caridade assume em si meu coração e aí descobre uma fonte de misericórdia. Se em caridade viverdes, viverás em mim. Se em caridade buscardes, encontrareis em mim. Se em caridade despertares, serei um farol em teu caminho. Se em caridade servires, reconhecereis minha luz brilhando no centro dos corações aflitos. Se em paz me seguires, meus passos se tornarão teu caminho. E por último, ela nos diz: a caridade é a solidão de si mesmo. Então, fiquemos com esse impulso. A caridade é a solidão de nós mesmos. Então, tomamos isso para cada um, não? Para si mesmo e para nós como grupo, nós mesmos. E reflitamos, nós queremos ingressar nesse caminho da solidão de nós mesmos, ou seja, de que o nós, ou eu, esteja aí no lugar do serviço e não no lugar da autoafirmação. E de novo vamos encontrar essa heterogeneidade de algo em nós necessitando de um tipo de experiência e algo em nós necessitando de outro tipo de experiência. E tudo isso é uma experiência humana, tudo isso faz parte. O ponto é a proporção que isso ganha dentro de nós, não? E o quanto colocaremos na bandeja para servir ao mundo e ao planeta nesse momento tão crítico e tão tenso e tão necessitado que o mundo e o planeta vivem. Sim? Bom, alguém teria uma pergunta dentro desse contexto? Sim, mano. Uma coisa que eu sempre penso assim, é que a gente tem muita facilidade de ter empatia com o sofrimento do outro quando ele é uma pessoa desconhecida, por exemplo. Quando, não sei, quando a casa de São Lázaro estiver pronta e aí vem uma pessoa muito doente, que tem um sofrimento muito aparente. Mas no nosso dia a dia, com as pessoas conhecidas, isso eu estou falando de mim, tá? A gente tende a medir o sofrimento do outro com base na nossa referência. E como que é isso? Enquanto o Frei ia falando, eu ia refletindo nessa situação da nossa vida grupal, como é esse caminho de desenvolver essa empatia por esses sofrimentos que não são tão aparentes. Às vezes a pessoa não tem uma enfermidade visível, uma ferida, uma coisa assim, mas tem esse sofrimento interno. E essa... não sei se o Frei está entendendo onde que eu quero chegar. E essa nossa tendência de querer, na vida espiritual, que o outro também esteja num certo lugar que é a nossa referência de transcendência, a nossa referência de postura. Como que a gente desenvolve isso, assim, essa... Muito boa reflexão. Bom, eu entendo que nós, como humanidade, cada um de nós também, nos afastamos do que é chamado de o espírito da reverência. Então, como o que nós chamamos de sagrado, nós não vemos isso, que é uma expressão de algo superior, nós tendemos a tratar tudo com uma certa familiaridade. Vamos minimizando ou diminuindo as coisas, né? Dentro desse contexto, Mestre Moura dizia, não transforma a luz do universo numa lâmpada de cabeceira, em outras palavras. Então, se nós nos damos esse luxo de minimizar tudo que é superior, nós vamos nos acostumando com uns com os outros, e nessa familiaridade vamos ficando muito insensíveis. Foi bom que a irmã colocou que ontem eu me vi, eu vou compartilhar bem sinceramente, eu me vi vendo emergir de um lugar meu o menosprezo por uma pessoa que eu nem conhecia. E foi a minha consciência profunda que me deu um toque naquele momento. Por que você olhou com esse menosprezo para uma consciência que você nem conhece? Porque nós temos preconceitos, nós julgamos pela aparência. E não me gerou nenhuma autopunição, me gerou apenas, eu senti que foi um toque da minha própria consciência. Então, acho que a solução
como sempre de tudo, está dentro de nós. Então, a nossa decisão de não cairmos nesse costume que eu já conheço o outro. Se nós mal nos conhecemos, como conhecemos o outro? Sabe, de um dia para o outro pode emergir um sofrimento tão grande em alguém, não só de um dia para o outro, de um momento para o outro emergir um sofrimento tão grande no interior de alguém. Se nós não estamos nesse estado de atenção e nessa disposição de servir, eu acho aqui que parte, eu acho que o ciclo quebra aqui, sabe? Porque enquanto nós não estamos no yoga, ou na constância, ou na persistência do serviço, nós estamos ainda vivendo para nós mesmos. Portanto, é a nossa referência. Como a irmã disse, é o que eu já conheço, ou é o que eu quero que o outro seja, porque eu sou assim, eu acho que eu também tenho que ser assim. E a gente vai atropelando tudo. A palavra é essa, a gente vai atropelando simplesmente tudo. Isso é perigoso na minha compreensão, a parte do que a irmã refletiu, que vai gerando essa insensibilidade. E a gente vai ficando frio. Paremos um pouco e olhemos numa cidade grande, assim, por um momento, paremos numa esquina e observemos, não? De ponto de vista superior, é uma loucura aquilo, a pessoa nem se olha, não? A humanidade está uma desconectada, uma insensibilidade completa. Muito menos um animal, passa um animal, né? A gente nem se dá conta. Tem gente que tem uma árvore na porta da casa e nem viu essa árvore que está florindo. Você viu que flor bonita na porta da sua casa? Árvore, flor. Então, eu compreendo a energia de Madre Teresa de Calcutá. Ela nos dizia, essa nossa posição é sempre de servir, de tentar estar aberto para o que o outro necessita, mas não que necessita sob a nossa ótica e o nosso filtro, que ele pode precisar de outra coisa, que eu não sei. Ah, mas então como é que você vai servir uma coisa que você não sabe? Aí que está a chave. O espírito abnegado é essa disposição de estar a serviço e permitir que ele aconteça o que tem de acontecer. E tem uma chave, irmã, que Trigueirinho uma vez compartilhou, que é o seguinte: numa conversa ou numa situação, pedir que o anjo da guarda do outro te diga como é que ele quer ser ajudado. Porque se a gente não se protege disso, a gente vai ter uma tendência, ou de querer também atender o que o outro acha que ele precisa, que é muito normal também, normal. Ou eu achar que eu sei o que o outro precisa, quando as duas pessoas podem estar equivocadas. Mas nessa disposição em espírito de servir, de estar atento, ali vem uma medida, e por isso é humildade, vem uma medida daquele momento que o outro precisa. Eu redimensionar que eu não sou maior do que o outro, nem o outro é menor do que eu. É um resgate grande das relações, que estão muito nesse código do menosprezo e da indiferença. Muito. Muito. Realmente muito. Então, quando a gente fala de serviço, fala de ação abnegada, fala dessa necessidade. Tem aquela palavra que Jesus dizia, né? Quando alguém te pedir um manto, ofereça 2. Se alguém te chama para caminhar 1 milha, caminhe 2 milhas, que a necessidade dele é muito maior. Esse é um ponto. Então, se nós tivéssemos esse espírito, que a necessidade do outro e a minha é muito maior do que a gente consegue identificar, a gente vai sempre ser ajudado a não perder a medida. E nesse não perder a medida também do que a gente diz, do que a gente fala. Uma pessoa teve um sonho que era o seguinte, foi um lapso. Já estudamos sobre os sonhos, como é importante quando a gente está acordando, estar atento. Que ali, muitas vezes, sabe quando a porta vai fechar e você corre, né, para passar na porta? Já viu? Vai fechar, você entra assim, né? Naquele momento, às vezes, é aquele momento que o mundo interior manda uma mensagem, por quê? É ali que a pessoa está acordando, ela ainda percebe o invisível e o imaterial e também registra cerebralmente. O pessoal viu um flash muito rápido. Ela estava num dentista e o dentista lhe dizia: não, eu preciso investigar um pouco mais, que tem algumas restaurações antigas que temos que trocar aqui. E a pessoa despertou. Então, quando um sonho desse aparece, é a nossa maneira de falar. Restaurar o dente, algo na boca, é o que nós dizemos. Então, no sonho, alguém que vai perscrutar um pouco mais profundamente, porque a pessoa, o paciente na cadeira, né, que era a pessoa que sonhou, e foi muito rápido isso, viu isso, que ele dizia: não, mas eu já estou bem, já tratamos tudo. Ele falou: não, eu tenho que buscar coisa que está aí antiga. Então, como a pessoa foi ajudada a ver que o que ele acha que já era a expressão dele melhor, necessitava de um pouco mais de purificação. Então, irmão, eu entendo que nessa sensibilidade de ter uma decisão, eu estou aqui para servir.
para servir. Assim como eu sou, assim como eu estou, não tem medidas isso. É apenas eu despertei e entendo que o meu momento evolutivo é esse, é servir. Então ele vai ter sempre muito cuidado com a familiaridade do achar que já conhece o outro. Então nos observemos hoje, durante o dia, e vai acontecer em seguida a terminar aqui, não? Ah, mas já conheço o fulano, ele já vem de novo já vem de novo com essa energia. Se a gente conseguir chegar no lugar de ficar em perspectiva, mesmo que isso aconteça simultaneamente, entende? Essa nossa intenção não vai sobrepor esse lado menos maduro. Esse é um ponto que desestimula, às vezes, a gente tomar essa iniciativa. Ele fica pensando, nossa, mas de novo, eu não consigo, de novo. Deixa isso ali, isso é pequeno diante dessa oferta. Quando a decisão é correta e ela é sincera, a gente começa a ser ajudado sempre é bom. Qual é a medida, qual que é o tom? E, de novo, pedir que o outro, o anjo da guarda do outro, nos fale. Alguém dizia que ele exercitou isso um tempo, ele ia comprar pão e o padeiro falava uma coisa que ele nem sabia porque ele falava aquilo. Era uma coisa aparentemente comum, era uma coisa do dia a dia. Olha, hoje está um dia tal, cuidado com aquilo. E ali ele sentia que tinha vibração no mundo superior dele. Então nós nos relacionamos às vezes com dezenas de pessoas por dia, ou com muitas pessoas por dia, e estamos sempre tentando viver o quê? A autoafirmação. Que é o oposto da renúncia, é o oposto da abnegação, é o oposto do ponto de vista. Estamos inteiros, no eterno presente. E é um exercício intenso esse. Estando encarnados, é intenso. E ele é intenso, e a alegria disso é porque nós perdemos o controle, finalmente, gradualmente, e nos sentimos sendo ajudados, não? Cada momento ali vai chegando o tom, vai chegando aquela medida, puxa, pronto, cheguei no ponto ali. E começa a fluir. Mas o cuidado, a vigilância, acompanhando e finalizando a sua reflexão, é isso. É o cuidado com a familiaridade. Familiaridade não é intimidade, tá? Eu começava a ficar familiar e achar então que, inclusive, a minha conduta não incomoda o outro. Já viu isso? Quando a gente tem uma conduta que o outro já se acostumou, eu também me acostumei com a dele, a gente isso significa um caminho descendente. Se a gente tivesse cuidado com tudo, como se a gente estivesse diante de Cristo realmente todo o tempo, até porque a gente não sabe, né? Cristo não dizia que quando estivesse servindo aos pequenos, estaria servindo a Ele. Então, cuidado. Se a gente está ali todo o tempo, ali a gente vai ter como se estivesse segurando um cristal, né? E é uma atitude, não uma frescura, nem uma coisa excessiva, um zelo, assim, não. Tem um atributo, não, que tem a gravação pública, quem quiser escutar, que diz, tornar bela a própria presença, mas sem prolongá-la. Então, aquela medida justa, né, de estar ali como elemento construtivo. Como é que a gente sabe isso? Quando a gente se vê invisível. Já refletimos, não? Quando nos tornamos invisíveis para nós mesmos. Então, quando a gente olhar assim, tudo parece até estranho, uma coisa como se a gente nem estivesse ali. A gente começa a desconfiar que a gente está num caminho de sermos impessoais, estamos servindo, estamos em três, porque acontece uma coisa e você vê que não tem nada a ver com a sua pessoa. Nada. Então, é um caminho, né? É muito amplo. Agora, ajuda muito essa vigilância de não nos acostumarmos com as coisas e com as situações. Que um dia desse, alguém, por algum momento de graça, está aí diante de nós para nos ajudar, inclusive, eventualmente, a gente nem vê. A gente nem percebe. Às vezes Deus está sorrindo diante de nós, através de um outro, a gente nem vê, nem compartilha daquilo, que o nosso julgamento é que aquela pessoa não merece a nossa atenção. Pode parecer forte no nosso subconsciente, isso está aí borbulhando todo o tempo, na nossa atitude. Então, como aqui se trata do serviço, não atender a pessoas em ciclos finais, eventualmente de encarnação, situação de sofrimento extremo e tudo isso, a gente tem que estar muito atento. Muito atento. Para nos acostumarmos com isso. Não? E essa renovação contínua só é possível se a gente está nesse espírito crístico, ele não nos diz, eis que vem, renova todas as coisas. Ou renova, ou não renova. Então, se renova, ou eis que faço nova todas as coisas, não é assim que se diz? Por que não transformamos nossa vida nisso? Onde tudo seja uma ocasião de tornar novas todas as coisas. E vai saber, irmã, se quem está diante de nós naquele momento vai ser a única vez que ela vai estar diante de nós. Pensa que oportunidade a gente perdeu.
tanto de receber do outro, quanto de deixar que ele receba algo através de nós. Agora, isso não pode ter o filtro da pessoa. Por isso a purificação é importante. Não sei se coincidiu. Como se diz em Portugal, muito bem. Bom, gratidão a todos. Levamos aí esse yoga do olhar durante o dia. E esse tempo conosco mesmos, hein? Olhamos no espelho, não o cabelo, o bigode, o cílio. Vamos ver como é que está o nosso olhar. A gente vai descobrir muita coisa em nós mesmos e nos outros. E vamos ver como a nossa sensibilidade vai afinando e como esses colaboradores da humanidade, não, começando pelo nosso mundo interior, podem nos ajudar e nos tornarmos um instrumento da luz. Às vezes, sem dizer nada, é só estarmos presentes ali, atentos, não? E não nos desligarmos. Combinado? Nada de ficar olhando o outro assim, estou vendo uma coisa. Que os místicos logo começam a ver coisa, né? Olha o olhinho. É muito simples, tá? Uma coisa do coração, é a ação abnegada, é o serviço sem expectativa. Segunda hierarquia é o que abre os portais do mundo superior, simples como isso. Combinado? Muito bem. Então daqui a 15 dias continuamos. Gratidão a todos.